desenvolvendo esse assessment, que tinha dois momentos, né? O primeiro momento era quantitativo, onde as pessoas davam algumas notas para si mesmo e para os seus times, e depois tinha uma parte mais de discurso mesmo, mais qualitativa, onde as pessoas descreviam os seus desafios e estavam muito abertas para detalhar e dizer como isso acontece, como elas percebem. Então, a partir daí a gente fez duas leituras. Uma mais quantitativa mesmo com relação às notas, né? Então, aqui vocês podem olhar a nota dessas quase 100 pessoas que fizeram essa avaliação, essa autoavaliação das lideranças. Então, aqui é o julgamento que ele dá para si mesmo, né? As notas vão de 1 a 5, tá, pessoal? E eu flaguei aqui algumas que eu acho que são importantes de colocar, né? Primeiro, dizer que o espírito colaborativo é avaliado em alta, né? Isso é bem complexo, porque quando a gente vai para grupos de líderes, a gente nem sempre consegue perceber essa colaboratividade toda, mas de qualquer maneira os líderes se autoavaliaram com alto espírito colaborativo e com alta capacidade de adaptação. Mas, em contrapartida, né, 3 notas foram consideradas 2 baixas, né, essas flagzinhas vermelhas são notas que a gente considera baixa a partir da nossa expertise com essa ferramenta, né, que é a visão estratégica e a capacidade de comunicação. Então, os líderes estão sentindo muita falta de visão estratégica, seja por falta de tempo para poder exercitar isso, mas principalmente porque as organizações estão passando por constantes mudanças e não estão conseguindo comunicar isso de maneira clara dentro das organizações. E aí quem está ali no meio daquela pirâmide organizacional, né, aquela média liderança, acaba muitas vezes se sentindo extremamente perdido, porque ele não consegue ter a clareza de quais são os movimentos, quais são os impactos. Então, isso justifica um pouco essa nota baixa. E também um clássico dos nossos assessments, né, que é a nota baixa em capacidade de comunicação. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, como a gente considera que o principal desafio do líder não é a capacidade de comunicação, né? Não é a comunicação enquanto habilidade, mas sim a comunicação enquanto processo. A gente esquece de processualizar a comunicação e ela acaba se tornando um gargalo no médio e no longo prazo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E também um elemento que é claro que é médio, né? Porque isso aqui é a média de quase 100 pessoas, mas que me chamou bastante atenção, porque muita gente acabou colocando a motivação como um elemento, com uma nota baixa. E aí, muitos questionamentos, muitas provocações relacionadas ao dilema de como eu engajo o meu time se eu mesmo não estou engajado. Né? Então, aqui apareceram alguns pontos interessantes que a gente vai aprofundar mais para frente. Eu coloco um ponto de exclamação aqui na capacidade de adaptação, porque eu acho que as lideranças estão se julgando com alta capacidade de adaptação, mas estão sofrendo muito com isso. Eu acho que talvez o custo esteja sendo alto, e eu acho que a adaptação dessas lideranças tem sido um pouco mais brusca, né, e um pouco mais forçada, assim. Não é algo tão natural e orgânico como poderia. Eu vou trazer algumas ideias que corroboram essa minha opinião. Então, essa nota alta aqui talvez seja um otimismo por parte deles, né, dos líderes, mas com certeza o ser humano é muito adaptável, mas tem um pouquinho de preguiça com a mudança, né? E a gente está vivendo mudanças muito constantes. Eu acho que isso acaba cobrando um preço bastante alto, mas falaremos disso em breve. Quando esses líderes olham para os seus times, né? A gente acaba tendo aqui uma quebra bem maior, aqui uns flags vermelhos muito, muito altos, né? Então, esse aqui já é a avaliação que os líderes fazem dos seus times. E aqui os principais desafios estão relacionados, é claro, né? O entendimento estratégico continua um gargalo. Se para o líder já era um gargalo, para o time vai ser um gargalo ainda maior. Mas a gente tem alguns outros elementos bem importantes aqui, né? Por exemplo, a iniciativa, a tolerância ao erro, a autonomia dos times estão bem baixas. E claro que tudo isso tem uma relação, né? Se eu não tenho entendimento estratégico, é muito difícil que eu consiga construir um time com autonomia que vá tomar decisões lá na ponta, se ele não sabe necessariamente qual é a melhor decisão a ser tomada, né? Porque ele não sabe para onde a gente está indo. Então faz muito sentido que um time que está com pouco entendimento estratégico também tem pouca autonomia. E aí a gente tem esse item da tolerância ao erro, que é algo que também faz muito sentido, né? Se o time não sabe tolerar os seus próprios erros, não consegue lidar com risco, naturalmente ele não vai ter iniciativa, né? Porque, ou seja, se eu não fizer nada, eu não vou errar. Então a gente fica aqui meio congelado. Então, as médias da avaliação das lideranças, né,
a avaliação dos seus times, na verdade, é muito mais baixa. Se a gente olhar aqui, a média da avaliação dos times foi 3,78 e das lideranças 4,22. O que eu acho que a gente acaba não percebendo quando fala esse tipo de coisa é que as lideranças são um espelho, né? Então, se os times estão sofrendo com isso, muito disso é responsabilidade dos líderes, que acabam não colocando, né? É engraçado como a gente é mais crítico com os nossos times e, de certa maneira, até nos exime, né, de uma certa responsabilidade aqui. Porque quando a gente pergunta para as pessoas o quanto você acha que está ao seu alcance mudar esses comportamentos, a nota não é tão elevada assim. Ou seja, os líderes não estão entendendo o seu papel em toda essa concepção, né? Muitas vezes terceirizando um pouco essa responsabilidade. E eu acho que um dos grandes desafios para 2022 é justamente a gente virar líder de fato, né? E parar de gerenciar pessoas e começar a liderar pessoas. Ou seja, entender que esses flags vermelhos do meu time também são minha responsabilidade, né? E que eu preciso fazer algumas correções. Então, normalmente aqui a gente comenta que o que está verde nem sempre se mostra verde. O que está vermelho, sim, normalmente é um gargalo. Mas aqui nos times a gente já começa a ver que o líder tende a pesar um pouco a mão nas notas, né? Mas às vezes não percebe que ele mesmo é um dos responsáveis por isso. Então, aqui há uma criticidade dos seus líderes com os seus times, mas nem todos percebem o quanto é papel deles resolver esses problemas. Então, aqui temos os principais desafios. Para o lado do líder, a autoavaliação de que há pouca visão estratégica, há um problema de comunicação e a motivação não está em alta, e a avaliação que seus times têm pouca iniciativa, pouca visão estratégica e pouca tolerância ao erro, que acarreta em pouca autonomia, né? Então, basicamente, esses foram os pontos de destaque aqui. E aí, o curioso é que eles colocam, né, os líderes que responderam, colocam o engajamento da equipe como um elemento, a nota mais alta, apesar de não ser necessariamente uma nota alta no geral, mas eu coloco esse ponto de exclamação, porque depois vocês vão ver que isso, na verdade, volta como um problema. Então, esse engajamento aqui, de fato, a gente pode dar uma questionada.